Então, objetivo principal definido, definir esse objetivo cedo, especificar a sua atividade, cumprir os protocolos, ter disciplina para cumprir os protocolos. Isso, para mim, faz total diferença para você ser o GOAT, cara daquela modalidade, a qualquer área da vida. Fala daí, galera. Estamos aqui fazendo mais um vídeo para o canal. Antes de continuar no vídeo, se inscreva no canal, toque o sininho das notificações, dê um like e compre os nossos cursos, beleza? Então vamos lá. Ó, mestrão, é o seguinte, muita gente fica aí querendo, né, saber como melhorar o jiu-jitsu, como, né, competir, como estar em alta performance no jiu-jitsu. E aí me vem a pergunta assim, qual que é o motivo de um cara, por exemplo, como o Gordon Ryan, né, que hoje a gente está muito aí fazendo muita aula sem kimono, ensinando a DCC, como que um cara como o Gordon Ryan atinge, né, assim, o ápice do sucesso do jiu-jitsu, né, hoje aí talvez o número 1 do sem kimono, qual que é o motivo do sucesso do Gordon Ryan, né, com o jiu-jitsu, sob a sua perspectiva? Sim, foi bom. O interessante de você ter me perguntado dele, que como ele é o GOAT, né, que a gente fala, hoje ele é o cara, se a gente conseguir desvendar um pouco, a gente vai acabar desvendando o porquê do Mika também ser do jeito que é, de todos esses grandes, do Meregali, isso, de todos esses aí. O que acontece é o seguinte, na minha visão, né, assim, na minha humilde visão, eu entendo que é uma junção de fatores que vai fazer com que o cara possa chegar nesse tipo de rendimento, que é um alto rendimento, um rendimento para ser o melhor daquela modalidade. Isso depende de muitos fatores. Um dos fatores primordiais, para mim, é a escolha do cara. Ele escolheu por aquela atividade, de desenvolver aquela atividade. Eu falo isso porque é muito importante você ter um objetivo principal definido na sua vida. Isso faz muita diferença, porque se você ainda não tem um objetivo principal definido, você não vai colocar uma energia muito grande no desenvolvimento daquilo ali. Isso para mim faz total diferença, e não é só no jiu-jitsu não, em qualquer atividade que você for desempenhar, é muito bom com que você tenha objetivos principais definidos. Ele se definiu por querer ser o melhor, antes de ser. Porque ele começou no jiu-jitsu há muito mais tempo. Então, normalmente, quando você começa numa arte marcial, seja mais criança ou até um pouquinho mais velho, você não sabe até onde que você vai chegar. Você, às vezes, começa nem pensando em ser um atleta daquilo ali. Então, num determinado momento, ele fez essa escolha. O Rickson Gracie, na minha visão, quando ele fez essa escolha, porque ele fez essa escolha muito cedo na vida dele. Exato, o ambiente que ele ficava facilitava, mas olha só, são vários Gracie. Por que ele destacou? Ele não escolheu fazer o jiu-jitsu, ele escolheu ser o melhor. E para ser o melhor, você tem que abdicar de outras coisas que talvez alguns até da família ou outras pessoas daquele esporte não fizeram os mesmos sacrifícios que ele fez. Então você ter um objetivo principal definido, para mim, é o primeiro fator. Porque você não entra em atividade nenhuma tendo aquela atividade como o principal. Ele vai se tornar. Essa que é a ideia. Então, por exemplo, quando você define na faculdade qual a faculdade que você quer fazer, é bom que você tenha aquilo como um objetivo principal definido. Porque se você não teve, é muito provável que você chegue no meio de um curso, como acontece com várias pessoas, e abandone esse curso e vá para outro curso, se remaneje para outra coisa. E quanto mais tarde você for adiando essa decisão, vai ficar cada vez mais difícil você ser o melhor naquilo ali. É claro que num desenvolvimento unicamente intelectual, você pode tomar essa decisão um pouco mais tarde, mas no esporte é bom com que você tome essa decisão o mais cedo possível, para que você tenha um tempo onde a sua performance ela vai ter
toda a sua juventude nela, toda a melhor fase do seu físico. Por exemplo, 10 anos do seu físico no auge vão fazer parte daquele momento. Porque se você toma essa decisão com 30 anos, não é a mesma coisa de você tomar essa decisão com 15, 16. Dificilmente, se você tomar uma decisão dessa com 30 anos, você vai ser o melhor. Quer dizer, você vai ter que fazer um esforço triplicado para chegar no nível de um cara que com 15 anos já se definiu. O Rickson se definiu nessa idade, tanto que nem foi fazer faculdade. Ele se definiu por ser o melhor muito cedo. E aí é outra coisa. Se definiu, tem um objetivo principal definido, aí é bom você ter o acesso ao que há de melhor. Porque você pode também ter um objetivo principal definido e não ter acesso logo cedo a tudo que há de melhor. Quer dizer, você vai bater muito cabeça, até com que você, com a sua experiência, consiga ir filtrando. Se você já tem um ambiente, quer dizer, o Gordon Ryan, que é de quem a gente está dando o exemplo, ele desde cedo teve um ambiente da academia do Renzo Gracie e com o John Danaher. Quer dizer, o cara teve acesso desde cedo ao que há de mais moderno, de mais contemporâneo, vamos dizer assim, no desenvolvimento do jiu-jitsu esportivo. Então ele se definiu cedo, teve acesso cedo ao conhecimento. No Nogi também, né? Outra coisa, você, como que eu te falei, o objetivo principal definido. Por exemplo, se você vai se formar no direito, não é bom que você seja um generalista. É bom que você escolha dentro daquilo ali uma especificidade onde você possa ir naquilo ali. E ele fez isso, ele falou assim, não, eu não vou fazer o jiu-jitsu de kimono, eu vou fazer o jiu-jitsu sem kimono. Isso não quer dizer que ele nunca treinou de kimono. Ele treina de kimono, mas essa não é a especificidade dele. Então, olha só, ele tomou as decisões corretas para isso. Quer dizer, cedo ele definiu que esse era o esporte dele, cedo ele se especializou. E aí é a outra coisa que, para mim, é o que não tem como você fazer qualquer coisa sem isso. Dedicação, treino. O cara dedicar de 6 a 8 horas, ele fazer o que, por exemplo, se ele quer uma coisa assim, por exemplo, eu quero ser o melhor. O que o melhor da atualidade faz para ser o melhor? Ele treina 8 horas, eu tenho que treinar 8 horas. 9. 10, eu quero ser melhor do que ele, eu tenho que treinar mais do que ele. E hoje você tem acesso a praticamente todos esses protocolos de treino. Dieta, preparação física, está tudo aí na internet. Está tudo aí, entendeu? Então, por exemplo, você tem como saber o que é que o Ted Riné do judô, que é o melhor, que está há 10 anos treinando, faz para ser o melhor. Quanto tempo que ele treina, qual a intensidade do treino, quais são como que ele divide o treino técnico, o sparring e o drill, como que ele faz isso, como que ele intercala a preparação física dele nisso. Então, se o melhor faz 8 horas, é bom que o cara que queira superar o cara que faz 8 horas, ele faça 9. Ele faça 10. E sem isso que eu estou falando, você não vai se dedicar a isso se não for uma escolha muito bem feita. Você quer passar por aquilo ali, porque o treinamento é extenuante. Por isso que, na minha visão, o maior talento que uma pessoa pode ter é exatamente a disposição para passar por isso. Para passar por isso. Por exemplo, o Gordon chegou num ponto tal de desenvolvimento que talvez hoje ele não treine mais 10 horas por dia, mas para ele chegar nesse ponto, ele teve que fazer isso. Muitos anos, para que ele pudesse chegar no ponto de agora ele fazer uma manutenção de onde ele chegou. E isso pode diminuir, às vezes, um pouco de hora, especificando mais. Então, esses protocolos vão mudando ao longo do tempo. Mas então, você vê, olha o conjunto de fatores. Quer dizer, o cara tem que estar numa idade boa, tem que ter escolhido como objetivo principal definido aquilo ali que ele se propôs a fazer, entender, saber quais são os protocolos para ser o melhor,
e se dedicar a fazer aquilo, e passar por todo o sofrimento, vamos dizer assim, o sofrimento, porque é um sofrimento. Você fazer preparação física, entrar em banheira de gelo, fazer fisioterapia. Quer dizer, o tempo que uma pessoa estaria, às vezes, numa praia, curtindo, fazendo uma coisa do dia a dia, ele não está fazendo isso. Ele não está fazendo nada disso. Ele resolveu dedicar uma parte da vida dele. Investimento, né? Foi um investimento. Um investimento na vida dele. Entendeu? Então, isso é uma coisa que é bom você definir cedo. Então, por exemplo, para você ser o melhor do mundo num desempenho esportivo, é bom que você tenha se definido cedo por aquilo ali. Bem cedo. Por exemplo, eu estava assistindo um documentário sobre ginástica olímpica. E a partir de uma determinada, mais ou menos, entre a década de 60 ali, a década de 70, quando uma ginasta, creio que ela é russa ou do leste europeu, chamava Nadia Comaneci. E ela começou a tirar 10 em tudo. Mas por que ela fez aquilo? Ela começou a treinar com 6 anos de idade. 5 anos de idade. O que não era muito comum nessa época. Não era muito comum. Demorava. Aí você vê que a tendência hoje, todas essas grandes atletas, elas são praticamente adolescentes. O caso do Mika, né, que começou com o pai. O Mika Galvão começou muito cedo. E outra, se definiu por ser o melhor. Cedo. Muito cedo. E foi cumprindo os protocolos muito cedo. E teve a disciplina de fazer aquilo muito cedo, que disciplina é fazer aquilo que você tem que fazer mesmo sem estar a fim de fazer. Está cansado, eu fiz um treino extenuante um dia anterior e eu tenho que voltar e fazer aquele treino de novo. E depois daquele treino eu tenho que entrar numa banheira de gelo, e depois eu tenho que ir para fisioterapia, e depois eu tenho que fazer uma acupuntura, e depois eu tenho que comer e dormir. Vê se isso é um protocolo de uma pessoa comum. É só você pensar, bem, não é uma pessoa comum, não faz isso. Alta performance. É a alta performance. Então, quer dizer, ele se definiu cedo, tem um objetivo principal definido, se especializou numa parte específica daquilo ali e se sujeitou a cumprir os protocolos para ser aquilo. E assim, o cara, para conseguir isso tudo, ele tem que ter um ambiente propício para isso. Né? Claro. Pessoas, um mentor, no caso, né? O Mika tem o Melk, que é o pai dele, o próprio Gordon Ryan tem o John Danaher. Então você tem que ter um ambiente, um mentor para poder te propiciar isso. E isso, por que os Estados Unidos, toda vez que tem uma Olimpíada, é o recordista de medalha? Porque os esportes estão na escola desde da tenra infância das crianças. Para a universidade, né? As escolas lá têm estrutura de academia, de tatame, de lugar para aqueles campos, né? Sim, os ginásios. Isso. Tudo. Então você tem uma criança de 5 anos que está treinando, quer dizer, você tem um atleta às vezes de 15 anos, que você olha o desempenho dele e você estranha, mas aquele menino tem 10 anos. 10 anos de treino. Que ele está treinando. Ele tem 15 anos, mas tem 10 anos. Você imagina, mais 3 anos cumprindo um protocolo, com 18 anos, ele é um fenômeno. Além de que pegou a parte assim, mais plástica do cérebro, né, de mais facilidade de aprendizado, de absorver conhecimento e automatismo, movimentação. E quando o corpo aguenta esse protocolo, não precisa ficar entupindo de veneno. Entupindo de nada, e o corpo dele aguenta o protocolo, ele está jovem, ele está se formando, ele está se formatando. Foi até interessante, né? O John Danaher esse dia deu uma entrevista falando que ele não vê uma ligação entre alto desempenho e a alimentação entre atletas de 18 a 28 anos, mais ou menos, perto dos 30. O Gordon Ryan mesmo, ele falou que vive comendo hambúrguer, bacon e tomando sorvete. Mike Musumeci, que só come pizza, macarrão, só come pasta, né? Só come massa. Você vê vários ciclistas mesmo do Tour de France, o camarada só come macarrão, lasanha, Coca-Cola. Mas também alguns caras que precisam de alta... 6.000 calorias, 7.000 calorias. Entendeu? Vários atletas mesmo que ele treinou, que são campeões, a gente sabe que os caras são campeões. Aí você vê qual é a dieta do cara. O cara vive lá comendo hambúrguer, tomando sorvete, milkshake.
A dieta, ela faz uma diferença na longevidade da sua vida. Vai chegar num ponto, 35, 40, seu metabolismo vai aguentar metabolizar isso, ainda mais com você diminuindo sua carga de exercício. Para você ver que a juventude, ela te proporciona. Então, se você tomar uma decisão tarde, olha só o tanto de coisas que você vai ter que fazer diferente. Entendeu? Então, eu creio que um cara para chegar nesse patamar, nesse nível, igual, por exemplo, o melhor para mim de todos os tempos no jiu-jitsu, Roger Gracie. Isso é o que você falou. Nasceu num berço e desde pequenininho está treinando. Teve orientação, teve ambiente e escolheu. Né? Quando ele se definiu, ele já estava praticamente pronto para cumprir os protocolos. E isso faz total diferença. Não é só no jiu-jitsu, não, né? Isso faz diferença em qualquer esporte. Qualquer atividade da sua vida, que você cria um objetivo principal definido e todo o resto que vem depois disso são a junção desses fatores, entendeu? Então, objetivo principal definido, definir esse objetivo cedo, especificar a sua atividade, cumprir os protocolos, ter disciplina para cumprir os protocolos. Isso, para mim, faz total diferença para você ser o GOAT, que é o cara daquela modalidade, entendeu? No caso, nós estamos falando do jiu-jitsu. Mas a qualquer área da vida. Qualquer área da vida, entendeu? Então, se a pessoa quer fazer isso, é bom que ela tenha mais ou menos uma noção do que todos esses grandes atletas passam, entendeu? Beleza, galera? Os